É um prazer sempre poder estar contribuindo, enfim, trocando conhecimentos, informações e ideias. Eu estou na vida acadêmica já há 36 anos, né? Há 30 anos atrás, eu tomei uma decisão que foi fundamental para mim. Na época eu estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na COP, e eu tomei uma decisão de continuar no meu país. Sou de uma geração em que de cada 100 jovens, somente 3 conseguiram entrar numa universidade, e as nossas universidades públicas sempre foram muito boas. E era comum, naquela época, quando você tinha uma oportunidade de ir para o exterior, para fazer carreira no exterior. Na minha opinião, isso era muito pouco ético, já que você era um privilegiado que tinha, pelo menos, um comprometimento de dar um retorno ao seu país. Por outro lado, a gente sabia que, infelizmente, não é da cultura do nosso povo essa vertente pela tecnologia, pela inovação, né? O investimento em pesquisas científicas sempre foram vistas como diletantismo, não como estratégias de país, como a gente vê nos países desenvolvidos. Então, na minha geração, existia um poeta que dizia o seguinte: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu tinha a perfeita noção de que o conhecimento, o acúmulo de conhecimento, como até hoje, infelizmente, eu posso dizer isso porque eu sou da academia, o acúmulo do conhecimento é um acúmulo de recurso. O conhecimento só gera riqueza quando aplicado na transformação da sua realidade. E muito da forma com que você impulsiona isso é dependente dos medidores que vocês têm. Vocês na indústria, vocês sabem disso, é fundamental que nós tenhamos os nossos KPIs, ou seja, os nossos indicadores de performance. Porque você não controla aquilo que você não mede. E se você não tiver esses indicadores, você não tem uma definição do caminho que você tem que tomar. Infelizmente, na universidade ainda não há esse pragmatismo que deveria ter. Eu estou colocando tudo isso porque nesses 40 anos praticamente, eu tive a oportunidade de vivenciar todas essas tecnologias que hoje convergem para aquilo que nós chamamos de indústria 4.0. Eu acho que eu sou talvez a última geração que teve essa oportunidade de vivenciar tal fato. Onde eu digo para vocês, em média, são 20 tecnologias que isoladamente elas não mostram nenhum significado. Mas quando isso botado dentro de um mesmo contexto, é que dá a sustentação daquilo que nós vamos falar hoje, 4.0. Antes de propriamente dito falar da 4.0, eu coloquei um pouco essa questão da história da academia, porque eu pretendo, e hoje demos um passo fundamental de fazer uma mudança em cima disso. Eu fui procurado alguns meses atrás, no início do ano, eu estava nos Estados Unidos, e quando eu voltei, eu fui convidado para dar uma palestra junto com um rapaz chamado Rafael Moreira. Não sei se alguns de vocês conhecem. É um profissional de carreira do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, um rapaz muito capacitado, a formação dele é excelente, ele é doutor em Ciência da Computação pela Universidade de Sorbonne e também é economista. E vem sendo responsável pelo programa da Indústria 4.0 no Brasil. Ele já me conhecia, a gente de nome, e enfim, nós tivemos a oportunidade de conversar bastante. Trocamos informações, porque ele praticamente conhece todas as principais indústrias do país, do Rio Grande do Sul até aqui Manaus. Ele visitou os principais países que estão investindo na 4.0, Alemanha, França, Estados Unidos, Inglaterra, etc. E aí acabamos confluindo ideias, né? E ele me lançou um desafio que eu aceitei, né? Que seria ajudar na definição de uma configuração sobre 4.0 para os 20 principais segmentos industriais do país. Participam, além de mim, outras pessoas que têm bastante experiência também, que são conhecidos. Eu só pedi uma coisa: que aquilo que eu fosse contribuir tivesse relacionado com as indústrias aqui do PIN. Então nós escolhemos praticamente duas.
Uma que eu pretendo entregar, se Deus quiser, semana que vem, que é voltado ao modelo aplicado à indústria eletroeletrônica, que é o nosso principal polo. E a segunda seria o segmento de injeção plástica. É um fato extremamente relevante que a gente tem que fortalecer, que são as indústrias de componentes, porque graças a elas nós podemos ter as flexibilidades e adaptações, que é um dos conceitos importantes que nós vamos falar aqui, que possam minimizar os impactos das mudanças. E como vocês têm percebido, elas têm sido cada vez mais frequentes e desordenadoras. Nós temos que começar a internalizar o conceito de que o indeterminismo é agora o padrão. Estabilidade passou a ser algo telúrico, imaginativo, dificilmente alcançável. Porque essa é a realidade da dinâmica da economia global. Ainda mais quando a gente consegue, através das tecnologias da informação, aproximar mercados, onde a toda hora você tem nascendo concorrentes, nascendo clientes, e numa competitividade nem sempre dadas por um padrão comum a todos. Nós sabemos, por exemplo, da diferença da carga fiscal que nós temos no Brasil comparada com outros países que são nossos concorrentes diretos. Então, dito isso, a gente está nesse trabalho, como eu disse, a gente espera, porque se fala muito de conceitos de 4.0, mas mesmo nos congressos você não vê ninguém falando sobre metodologia de implantação. Por quê? Porque para você entender a implantação de um conceito como a 4.0, você tem que vir de um background muito grande, começando pela própria cultura da organização, né? E aí vem um dado importante que eu gostaria de passar para vocês, que eu conversei com o Paulo. Na minha conversa com o Rafael, ele comentou comigo, é verdade, eu já fiz várias consultorias para empresas do Sul, inclusive a minha base principal é lá, e a gente tem contribuído com a Fiesp em São Paulo. E eu tenho dito para ele o seguinte, olha, lá em São Paulo o BNDES liberou 8,1 bi para as empresas buscarem os projetos 4.0. Só que muitas empresas, até por não conhecer isso, elas acham que 4.0 é a oportunidade de modernização dos seus equipamentos, da sua estrutura. Um terrível erro. A começar, como eu tenho feito nesses últimos 40 anos, sempre colocado o seguinte: a competitividade, ela não está no recurso que você tem. Ela está no teu conhecimento, na tua capacidade de usufruir o máximo do recurso que você tem. Eu posso dar relatos aqui da experiência que a gente teve, não só no Brasil, mas no exterior, onde você vê fábricas, onde você não tem as últimas gerações em termos de equipamentos, mas tem indicadores de desempenho melhores do que aquelas outras que têm os melhores equipamentos. É que nem uma escola, se eu ponho uma escola, como eu já fiz há anos atrás, com a ajuda do Felipe Dal, falecido amigo Felipe Dal da Rede Amazônia, quando nós fizemos a primeira escola de injeção plástica, eu me lembro dos meus amigos da Honda, me ofereceram máquinas, meus amigos da Gillette. Então, eu tenho uma máquina lá, eu tenho uma Demag nova. Eu disse, não, mas eu não quero uma Demag nova. Eu quero uma Petersen, daquelas de 1983. Porque eu quero que meu aluno aprenda na dificuldade. Ele aprenda as restrições para saber o porquê delas serem superadas. Porque na hora que ele pegar uma máquina sofisticada, ele vai saber o porquê de cada uma daquelas sofisticações. Tudo bem. E eu coloquei para o pessoal do MDIC o seguinte: olha, para cá para Manaus você liberaram 1,2 bi, né, nessa palestra que eu dei junto com ele lá na Suframa, e esse dinheiro está no BASA. O problema é encontrar o caminho para chegar até o BASA, porque é complicado, né? Eu brinco sempre, o cartão de milhas da TAP de Portugal chama-se Vitória. E eu brinco sempre que o cara, para conseguir esse cartão, ele no final ele grita Vitória, ele sabe por que o nome, porque ou burocracia,
para conseguir esse medir do cartão. E é o que eu comparo ao base. E aí eu coloquei para eles o seguinte: você vai me desculpar, mas aqui em Manaus tem um recurso que está muito sendo pouco utilizado de forma correta, que é o recurso do P&D. Não se preocupe que eu vou falar de 4.0, mas eu acho que esse preâmbulo é importante para a gente entender o contexto da nossa realidade. Porque não adianta eu falar de 4.0 se isso não estiver vinculado à realidade dos senhores. É perda de tempo dos senhores e minha. Então o que aconteceu? A gente mostrou isso para ele e disse: mas professor, nós estamos incentivando. Incentivando é uma coisa, viabilizar é outra. Porque do jeito que hoje se analisa os projetos de P&D aqui em Manaus, é impossível você fazer 4.0. E aí, a partir dessas discussões, nós discutimos várias coisas técnicas, nasceu uma nova formulação de P&D, cuja resolução aconteceu, acho que 3 semanas atrás, baixada pelo ministro na última reunião do CAIS. Mas que ainda tem algumas coisinhas que estão sendo ajustadas. Mas pelo menos há a viabilidade de se buscar recursos para que as empresas possam utilizar na sua capacitação de competitividade global, que é o fundamento disso tudo. Mas tem mais coisas. Durante muitos anos, eu fui conselheiro da Siemens. E tem um ditado alemão que é muito válido. Ele diz o seguinte: atenção dos detalhes, o diabo habita os detalhes, atenção dos detalhes. Então não é uma questão apenas da viabilização financeira, nós temos outros fatores importantes e decisivos para isso. Eu diria que um dos mais importantes chama-se capital humano, capital intelectual. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Eu sei que tem muita gente falando muito sobre indústria 4.0. E eu acredito que às vezes não é mal intencionada, mas enfim, sem a devida visão holística do tudo. E aí começa a confundir 4.0 com automação. Ora, senhores, a primeira Dark Factory que eu conheci foi em 1988 na Alemanha, que a fábrica trabalhava no escuro porque era toda robotizada, né? E aí se desligava as luzes porque não precisava trabalhar os robôs com luz acesa. Então essa questão de automação está ligada à revolução anterior, a 3.0, não ao que nós vamos falar aqui. A apropriação de tecnologia, ela não pode ser vista nela em si própria. Tecnologia é meio. Você tem que ter uma fundamentação estratégica para poder saber localizar essas tecnologias de forma a agregar valor. E a gente vai dar no final um exemplo disso no setor eletroeletrônico. De novo, além de a gente ter feito isso em relação à questão de P&D junto com o Dr. Rafael Moreira e com o apoio do Dr. Marcelo, me perdoe, agora não lembro o sobrenome, Marcelo Pereira, uma excelente pessoa que está lá na Suframa fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem, porque veja bem, esse ano nós vamos ter 700 milhões de P&D, somando P&D de informática e de PPB. E se nós não aproveitarmos esses recursos de forma correta, vai ser mais uma janela de oportunidade que nós vamos estar perdendo para cá, para a região. E uma das coisas que a gente conseguiu vingar semana passada, eu gostaria até de anunciar aqui para vocês, eu tinha pedido a ele o seguinte: já que aquilo que nós estamos fazendo vai ser referência para o resto do Brasil, eu gostaria também de implementar uma questão voltada à educação. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Tem muita gente que diz assim: não, a minha máquina agora, os dados eu jogo nas nuvens, é 4.0. Não, você pode usar isso para marketing falso. Isso não é 4.0. Não, mas eu faço uma linha 4.0 na sua fábrica, uma linha piloto. De novo, o conceito de 4.0 que vocês vão ver é um conceito global. É aquela coisa, não existe meia grávida, não existe fábrica com parte em 4.0, isso não existe. Isso é importante ter essa noção de conceitos que a gente vai apresentar aqui.
E quando a gente fala de educação em 4.0, a gente não está falando só da tecnologia em si, a gente está falando de toda uma filosofia que começa a ter base na cultura de manufatura enxuta, que o Paulo acabou de falar. A gente começa colocando facilmente o seguinte princípio: se a empresa não tem ainda uma organização de manufatura enxuta, então uma casa se começa primeiro com as fundações. Vamos criar a fundação, vamos propiciar cursos. E nesse sentido a gente teve o apoio por parte do MDIC, da SUFRAMA, em conversa com a Fundação Muraqui, que é a responsável pelos recursos voltados para a formação de pessoas. Eu fiz a proposição, que foi aceita. Hoje, agora, 11 horas, eu estava com o nosso magnífico reitor da Universidade Federal do Amazonas, o professor Pulga, e está acertado um programa de um curso de mestrado e doutorado em Indústria 4.0. E vai ser oferecido um curso de especialização, que foi uma ideia que nós trocamos, que vai ser inicialmente oferecido para a SUFRAMA, para os servidores que fazem principalmente a análise dos projetos, né? Para que eles tenham essa percepção também, porque é natural, se você não tem a percepção na dúvida, você prefere rejeitar, que é até uma forma de autopreservação. Então a gente precisa esclarecer isso para eles. E vai ser dado pela Universidade Federal do Amazonas, esse de especialização para a SUFRAMA. Vai ser dado uma parte pelo Marcelo e pelo Rafael, e a outra parte por mim. E aí, meu amigo Wilson Pérez e o Paulo perguntaram se a gente poderia fazer esse mesmo curso aqui para a Cian. Então eu combinei com o Rafael, ele vai estar aqui alguns dias da semana, e a gente teria o curso aqui pela Cian pela parte da noite, e para a SUFRAMA seria pela parte da tarde. Além disso, nós montamos um programa de treinamento a nível de 2º grau, que deverá ser oferecido pelo CERTAM. Porque, infelizmente, a gente tem aquela mentalidade que engenheiro não bota a mão na graxa. E se nós não tivermos aquela pessoa que esteja atuando diretamente no Gemba, com uma formação adequada, que possa usufruir o máximo do recurso que tem, fica difícil você implantar qualquer conceito de melhoria. Então eu estou colocando tudo isso para vocês, que são as oportunidades que estão surgindo. Só para vocês saberem, eu tenho uma ligação muito forte com instituições de pesquisas fora do Brasil, e até pela questão do idioma, e o fato de que eu também sou cidadão português, né? A gente está fazendo um convênio com a Universidade do Porto. Na realidade, esse título de mestrado e doutorado vai ser obtido pela Universidade do Porto. E por quê? Porque a Universidade do Porto é uma das mais conceituadas universidades da Europa na área de mecânica, na área de mecatrônica. A gente tem uma relação de muitos anos, e o meu amigo professor Vaz, que é uma pessoa reconhecida e premiadíssima na Alemanha, talvez vocês não saibam, mas é muito comum, se você estiver numa fábrica de automóveis alemã, você ver engenheiros falando em português. Os nossos melhores alunos da Universidade do Porto, em geral, são contratados no último ano pelas fábricas alemãs. E a gente vai oferecer esses títulos com reconhecimento da comunidade europeia, e a validação no Brasil vai ser feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma parceria da Universidade Federal do Amazonas com a Universidade do Porto. Fica aí a notícia para vocês. Como é de instituição pública, é gratuito, tá? Só que tem um número de vagas limitado. Serão 20 vagas para mestrado, 10 vagas para doutorado. E a ideia é que com isso a gente gere sementes de toda essa conceituação que amanhã se multiplique e dê base de sustentação para aquilo que nós vamos falar agora. Tá bom? Bem, dito isso, vamos começar a apresentação. Veja bem, 36 anos dando aula, então não tem como fazer uma apresentação e sentar, né? Obrigado. Eu só não estou muito bom de equilíbrio, então eu tenho que me encostar aqui.